Então, eu sou o famoso Carlos Pim, né? Iniciei bem antes, mas desde 2015 que eu assumi a presidência da associação, e aí foi um desafio muito grande, porque a gente mora numa área de divisa, e aí na área de divisa a gente sofre muito, né? Porque as políticas públicas, elas chegam, quase que não chegam, e é um sofrimento muito grande para a gente que mora em área de divisa, porque a gente busca um benefício em um município, é isso que a gente é de outro, quando vai de outro, fica um jogando pro outro. E aí as necessidades da comunidade só aumentam, né? Então, assim, para a gente que vive em área de divisa, é muito sacrificoso, né? A gente querer mudar a realidade do nosso bairro diante de um cenário violento, de vulnerabilidade, do alto índice, né, de venda de drogas, mas a gente está caminhando para que, de fato, a gente possa ser visto como ser humano, que os nossos governantes, de fato, eles sejam mais humanos e olhem também pelos bairros mais periféricos, pelas áreas de divisa, que tanto sofrem com a falta de políticas públicas. Sim, mas você é nascido e criado aqui no Siqueira. Porque tem dizendo que é Siqueira, né? Mas acho que é o quê? É Siqueira. É Siqueira mesmo, isso, né? Nasci aqui mesmo, no tempo quando minha mãe chegou, aqui era conhecido como área verde, e os pessoal foram chegando aos poucos. Mas então sempre morei aqui no bairro Siqueira, né? E com o tempo... Mas o que é chamado é área verde mesmo? Antigamente era área verde, né? As pessoas se apossaram e aí ficaram morando. E aí eu era envolvido com o grupo junino e depois as pessoas pediram para ir para a associação. Então, assim, desde quando eu nasci, eu sou o Carlos Pim, que vivi nessa comunidade, nunca me mudei até hoje, mais de 30 anos. E é isso, eu me formei em liderança, né? E até hoje estou na frente dessa associação. Aí a tua liderança, ela começou com o grupo junino? Me explica melhor. Eu era dançarino, dançava no grupo junino e organizava outro grupo junino, né? A gente tinha um grupo junino infantil, aliás, não, ainda tem, grupo junino infantil. Eu dançava no infantil, aliás, eu organizava o infantil e dançava no adulto, era uma vida bem corrida aqui. E aí, com o tempo, as pessoas foram pedindo, né? Que a gente também, além do grupo junino, participava de outros editais, como o edital do Natal, Paixão de Cristo, grupo junino também, né? O fato de ser de grupo junino. E aí, a gente foi fomentando a questão da cultura aqui dentro do bairro Siqueira, e aí os pessoal vão para a associação, precisa ir. E a gente também sentiu uma necessidade muito grande, quando a gente precisava da associação, até uma declaração era dificultoso, porque tinha que falar com a diretoria, e aí o tempo de resposta era muito, muito grande, até chegar se a gente ia ou não ter direito a essa declaração. Então a gente estava dentro da associação, estava de frente à associação ensaiando, a gente estava na rua, né? Não tinha espaço. E aí as pessoas, não, vamos. Aí eu digo, vamos dar essa realidade. Tanto que hoje na associação tem 2 grupos juninos adultos, tem grupo junino infantil. Me diz o nome dos grupos. Tem um grupo junino Chapéu de Couro, que eu já dancei também, que inclusive daqui a pouco vai estar aqui com o regional deles. Tem o grupo Haja Paixão, que inclusive é bicampeão do Municipal de Maracanã, e esse ano está concorrendo a ser tricampeão do São João de Maracanã, um dos maiores São João do Brasil que acontece aqui na região. Tem também o pessoal de torcidas organizados que se reúne, às vezes para assistir jogo, a própria comunidade para fazer chá de panela, chá de revelação, aniversário. A gente também cede espaço para outros grupos fazer ação, como domingo passado teve uma ação referente à alusão ao Dia das Mães, e aí tivesse serviço aqui no domingo, a gente também cedendo um espaço para as pessoas. A segunda-feira também tem um grupo de forró, para as pessoas que querem dançar forró, que não sabem, para grupos iniciantes, pessoas também que não são iniciantes. Então, assim, sempre a gente está com as nossas portas abertas, né? A gente teve um problema muito grande aqui até semana passada, porque o nosso posto de saúde, que é o posto de saúde do Siqueira, ele ia fechar para reforma. E diante dessa reforma, as pessoas iam ter que procurar outros postos. E os outros postos estavam, 2 postos, que seriam 3, dois dos postos, estavam em um território que as pessoas aqui não podem andar, por uma questão de facção. E aí a gente foi entregar a documentação para que o posto, durante o período de reforma, viesse para a associação. E aí eles mostram dificuldade para vir para a associação por uma questão política, que hoje em dia a Prefeitura de Fortaleza não se faz com o governo do Estado. E aí, por essa questão política, o posto não veio. Mas queriam colocar para o território, as pessoas colocar sua vida em risco. Então a gente teve que chamar a reportagem, ver o barra pesado. E graças a Deus o posto não vai sair, vai ficar no mesmo canto. Eles vão fazer a reforma, mas durante a reforma os atendimentos vão ser lá, né? Então, assim, até a questão política hoje, aqui no bairro Siqueira, ela influencia muito quando você não tem um apadrinhamento político, né? E a gente não vai atrás de apadrinhamento político porque, apesar desse ano ser um ano político, e os outros anos para trás, onde é que esses políticos estavam?
né? Até porque eles estavam no mandato, então a gente não foi atrás, então a gente foi mesmo mobilizando a comunidade, chamando para em frente de posto de saúde, chamando a mídia para resolver problemas que não era para a gente estar sofrendo, né? E é porque a gente tem hoje um prefeito de Fortaleza que ele é médico, mas que não olha para a saúde das pessoas. Então, na própria reportagem eu digo que a saúde do Brasil ela está muito carente, né? E não é só a saúde do Siqueira, que essa realidade ela tem que mudar, porque a gente, quando a gente vota em candidatos, é para eles, os que estão eleitos, para eles lutar pelos benefícios do povo, não pensar em si por uma questão de, mais uma questão política. Então, é muito complicado viver num bairro periférico, vulnerável, que as políticas públicas não chegam, né? A gente sofre muito com isso. Como foi que começou essa tua educação política? Eu sempre gostei de política, tudo eu queria me envolver, eu tinha esse grande problema. Tudo eu queria saber um pouco, eu queria estar envolvido, né, na questão de política. Depois a gente vê que de fato, a política ela sempre existiu, só que a gente precisa saber o que é política para a gente buscar, de fato, conhecer os nossos direitos, para a gente poder cobrar, né? E a gente sabe que a gente tem direito e que esses nossos direitos eles são negados. Claro que a gente tem um dever de sempre procurar um bom político, de votar, estar em dia, né, com a justiça eleitoral, de ajudar na própria política do Brasil. Mas, infelizmente, em tempo de eleição, o candidato ele é uma pessoa. Parece que é um personagem, e aí quando ganha parece que ele mostra de fato a sua realidade, que naquele tempo, no período político, ele era um personagem, que a gente se iludiu e caiu. Então pra gente é muito chato ainda saber que o nosso Brasil ainda carece de fato de bons políticos, para que eles possam de fato buscar melhorias para a vida do povo. Sim, aí trazendo assim um pouco dessa tua política, dessa tua formação política, que se deu o que através da tua mãe, foi da escola, porque eu entendo que realmente assim, pelo que você está me falando, né, é uma questão assim de quantas vezes que eu já vi isso acontecer, né? Isso, é como eu digo, sempre eu queria participar de tudo, então tinha um comissário eu ia, tinha outro candidato ali eu ia, justamente para absorver informações, saber o que era política, o que a gente de fato tem direito na Constituição, para a gente poder cobrar. Mesmo que os nossos direitos, infelizmente, ainda são negados. A gente tem um SUS maravilhoso, mas na teoria, na prática, a gente vê essa realidade diferente. Quando uma pessoa passa mais de um mês para conseguir um exame, né, para conseguir cirurgias. Então, assim, a gente fica muito triste de saber que a gente tem, na teoria, um bom SUS, mas na prática é totalmente diferente. Sim, é muito complicado. E eu tô te puxando essa parte porque eu tô vendo que você é muito consciente, eu também, né? Acredito que também compartilho dos mesmos sentimentos que você, de entender realmente o que é o território de divisa, né? Eu tô querendo buscar contigo para poder a gente entender. O território de divisa falta tudo. Felizmente, eu sempre brincava, né? Para não chorar. Eu disse, se é divisa, então a gente deveria ter tudo em dobro. Mas o contrário, a gente é em falta. Hoje em dia, a gente sofre aqui muito, até para pedir uma ambulância. Da onde eu estou, se eu ligar 192, que é Fortaleza, aqui na Rua Guarapari, a gente está na associação, se eu ligar 192, ele vai cair lá no SAMU Ceará. O SAMU Ceará não transfere a ligação para o SAMU Fortaleza. Para a gente conseguir uma ambulância, a gente tem que ligar o 190 para a polícia. Aí a polícia transfere para o SAMU Fortaleza. Hoje em Fortaleza existe o número 156. Para qualquer tipo de reclamação, sugestões, se eu ligar daqui 156, vai cair lá na ambulância de Maracanaú. E se eu precisar de ambulância de Maracanaú, não vem, porque o meu endereço onde eu estou ligando é Fortaleza. Agora eu quero trazer assim, um pouco da entidade, né, das Ascopan. Eu queria entender como foi que ela surgiu. A associação ela surgiu em 1986. E aí, como disse, as pessoas chegaram aqui, um grande terreno de área verde, foram ocupando. E nessa ocupação, esse terreno que a gente hoje está aqui, foi de 1986. E aí teve essa necessidade de ensinar a comunidade a saber ler e escrever. E as pessoas que sabiam mais começaram a ensinar aquelas que sabiam menos. E aí veio o avanço de Maracanaú, vendo isso, se tornou uma escola por muito tempo, que era a escola Dom Helder Pessoa Câmara. Primeiro foi a escola da associação, aí depois foi a escola Dom Helder Pessoa Câmara, aí depois a escola Dom Helder Pessoa Câmara, porque os prefeitos de Maracanaú e de Fortaleza se reuniram e fizeram uma divisa. E aí a gente já sabia que isso é Fortaleza, e aí uma escola que
estava aqui era de Maracanã e teve que ir para Mocó de Fortaleza. A escola de Maracanã, que estava aqui dentro do território de Fortaleza, teve que ir para Maracanã. E o Edmara, que estava de Fortaleza, estava dentro do território de Maracanã, veio para cá, que foi a escola Joaquim Alves. E aí eles fizeram outra escola e levaram os alunos para essa outra escola que eles construíram. Aí foi que a gente voltou para cá, a gente era em outro espaço, porque em 2015, quando eu entrei na associação, já funcionava aqui como escola e eles pagavam aluguel, a gente pagava esse outro espaço. E a gente jamais ia pedir, sabendo que era espaço da associação, a gente não ia pedir, porque era o local mais próximo que as famílias tinham para deixar as suas crianças, porque era escola. Mas como foi uma decisão deles de tirar a escola daqui e levar para outro local, a gente retornou, onde tudo iniciou em 1986. Desde 2015, então, né? Que retornou. Não, 2015 foi quando eu entrei, eu assumi como presidente. Foi estar com um pouco mais de 2 anos que a gente retornou para esse espaço onde tudo iniciou. Entendi que antes, 2015, era no outro espaço. Então. Era em outro espaço. E aqui já era escola. E aí, desde quando surgiu pela questão da educação, né? A questão da isso, pela falta de educação, e aí tinha pessoas que sabiam mais das coisas, que sempre Deus coloca antes na vida das pessoas, né? Tem uns que têm um poder de absorção muito rápido, né? E aí começou a ensinar aqueles que de fato sabiam menos. E você lembra qual era o contexto dessa que a associação estava e que os moradores, o contexto era o quê? Era de fazer as casas, era no começo do bairro? Era de tudo, né? Porque pelo que eles me falaram, que aí tinha um terreno, começaram a construir as casas, aí não tinha água, não tinha energia, e precisou se construir, né, uma associação, e até naqueles tempos as associações elas eram fundamentais, era o pontapé inicial, né, que era para mobilizar, a associação mobilizar o povo para ir atrás dos seus direitos, que era a questão de ter moradia digna, a questão de ter água, a questão de ter energia, na questão de ter o nome da rua, né, tudo isso precisava, né, ganhar uma visibilidade das autoridades, né? Apesar que a gente ainda corre hoje muito, sabe que pleno 2024 a gente tem ruas aqui que nem calçamento tem, né? Quando a gente vai na regional tá lá dizendo que tem até asfalto, né? Assim, pra gente é vergonhoso ver que pessoas passaram a mão no dinheiro, né? Você vai lá na regional de um jeito e a realidade é totalmente diferente quando a gente anda nas ruas. E hoje, o que é que a entidade fora, né, você já falou mais ou menos, assim, que é de tudo, de um pouco de tudo. Quais são as comunidades que você consegue atingir com a associação? Bom, a gente é uma das poucas comunidades bem antiga, né? Mais de 30 anos, que a gente recebeu homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza. Tem muitas comunidades aqui próximas, né? Que tem a comunidade de Dezembro, Parque São João, Jardim Nazaré, Parque São João, Jardim Nazaré, tem Sumaré, tem Paraíso Verde. São comunidades que, graças a gente, também consegue atender aqui, né? A gente tem parceiros que oferecem cursos de informática aqui para as pessoas, né? Até porque a questão do curso de informática é essencial, né? Para a questão de um emprego, porque a vida está muito digital, né? Esse é de 2024 e a tendência é que seja mais digital ainda. A gente também tem alguns programas que vêm pelo governo, inclusive hoje vai iniciar um curso de colorimetria e mestres, onde as pessoas podem estar, além de receber o curso, vai receber certificado e o kit no final do curso. Isso vai ter geração de emprego na própria comunidade, né? E elas também trocam serviços, né? Então, você sabe fazer cabelo, você fazer unha, e em vez de pagar uma, troca pelo serviço da outra. Isso é muito bacana. E aí também, recentemente terminou um de manicure e pedicure, inclusive no domingo também estavam aqui, elas sendo voluntárias, né? Fazendo a unhas aqui de mães, devido à alusão, né? Ao Dia das Mães. Então, para isso, para a gente é muito bom o satisfatório. A gente também tem uma cozinha, que é a cozinha do programa Ceará Sem Fome. A gente produz mais de 100 quentinhas, né, de segunda a sexta-feira, exceto sábados, domingos e feriados. Isso ajudou muito, né, até porque as pessoas ainda estão vivenciando os impactos que foi deixado pela pandemia. E a própria economia dentro dessas famílias vulneráveis, porque antigamente ela precisava comprar mais alimentos. Hoje ela compra menos alimentos porque ela recebe o almoço na associação. Então, elas praticamente só fazem janta, então teve uma economia dentro da renda daquela família, né? E o dinheiro que ela usava para alimentação ela já diminui porque ela recebe aqui o almoço e aí ela já consegue fazer outra coisa dentro do seu orçamento familiar, né? Então, para a gente é muito bom ter esse programa, né? Que graças a Deus aqui no Ceará, em todo o estado tem o programa Ceará Sem Fome.
que veio para minimizar, né, saciar a fome de muitas famílias vulneráveis que sofrem muito ainda, né, devido aos impactos da pandemia, a falta de emprego. Entendo. E aí você começou a trabalhar com alimentação agora com o programa Ceará Sem Fome, ou você já trabalhava com alimentação antes? Nós fazíamos sopão, Fazia isso? já antes das queidinhas do programa Ceará Sem Fome, a gente trabalhava com sopão. E aí tem um supermercado também aqui próximo, que ele doa doses, a gente continua fazendo sopão. A gente também já passou pela Escola de Gastronomia Vidias Branco, participamos de um edital. E nesse edital também era para produção de quentinhas para a gente doar para as famílias, também pelo CCBJ, iniciativas comunitárias também já passou por esse edital também, nessa questão de alimentação. A gente também produzia alimentos para doar para a comunidade, então a alimentação se tornou forte por conta que a gente via, né, de estar num bairro vulnerável, né, periférico, onde a fome ela bate muito na porta, né, as pessoas batem no busto das pessoas, as pessoas batem a porta da gente, principalmente das associações que teve que de início abraçar essas causas, que é do poder público, né, onde o poder público não estava chegando, a gente teve que chegar e mostrar que ali as pessoas estavam com fome, que ali as pessoas não tinham emprego. E aí veio esses programas, graças a Deus, né, esses editais que vêm ajudando muito a minimizar a fome das pessoas. Aí, agora indo um pouco para a questão do CCBJ, do lado do Grande Bom Jardim, né? Como foi que você começou a ter esse vínculo até chegar na rede de cozinhas comunitárias? Né? A Ana, que já passou pela associação, ela tinha um vínculo muito forte com o CDVHS, né? Centro de Defesa da Vida de Souza. E aí ela era do CDV e aí ela ficava sabendo de praticamente tudo que acontecia. E aí quando ela resolveu não participar mais da associação para cuidar dos pais delas, que são pessoas idosas, aí ela disse, bem, você precisa participar, porque o CDVHS ele é muito articulador de políticas públicas. E aí eu disse, a gente tem que participar porque a gente sabe que a gente está num bairro vulnerável. E aí a gente começou a participar de reuniões, né, e ele foi ajudando a gente a fazer editais, dizendo onde é que estavam os editais. E aí foi essa orientação, ajudou muito. O Adriano, que é um grande articulador, ajuda muito na rede de cozinhas do Grande Bom Jardim, sempre está articulando, buscando edital, mostrando para a gente precisa estar mais articulado, que a gente precisa estar documentado, que a gente precisa buscar mesmo esses incentivos através de editais, né? E ele sempre está batendo na porta dos políticos, dizendo, lá no Bom Jardim tem uma rede de cozinhas que está alimentando famílias, e lá é de doações. Então o poder público também precisa fazer um projeto, alguma emenda, inclusive o próprio Renato Rosendo, que é o deputado estadual, né, enviou uma emenda, né, para a rede de cozinhas, e aí a gente não conseguiu essa emenda, né, pelo contrário, pegaram a emenda e fizeram foi outros programas que a gente não entrou dentro da rede de cozinhas do Grande Bom Jardim, mas na luta que a gente trava com o poder público, a gente, graças a Deus, deu continuidade com parceiros, com doadores que até hoje fazem doações. E o próprio programa Mesa Brasil também, né? A gente tem o programa Mais Nutrição, que ajuda muito com as doações dele para a alimentação, tanto das atividades como das não atividades que a gente faz. Porque a gente sabe que tem algumas atividades que a comunidade não participa, por conta de alguns critérios que alguns programas exigem, mas que a gente está de portas abertas para que elas venham buscar essa alimentação também, principalmente o sopão, né? Só trazem panela, trazem balde, você vai trazer o que for suficiente para você alimentar, você se alimentar e alimentar a sua família. Eu não vou dizer, você vai trazer aqui uma panelinha, porque eu não sei o tamanho da sua família, se eu souber, essa família falou, você vai ter que trazer um recipiente que seja maior, tanto é que a gente quer que você se alimente. Dentro dessa dinâmica de alimentar as pessoas, né? Você teve esses voluntários, quem eram essas pessoas que começaram? Graças a Deus que a gente tem uma comunidade muito boa aqui no bairro Siqueira, sempre tem voluntários, né? A gente tem parceiro com o pessoal da igreja, com o pessoal da escola, e a gente precisa comer, mas antes da gente comer, a gente precisa fazer. E aí, graças a Deus, desde o tempo de quem já passou pela associação, sempre teve muito, levantou muita bandeira do voluntário, e isso ajudou muito a gente quando eu entrei, porque a gente, graças a Deus, que ainda continua esse voluntarismo, então a gente tem pessoas aqui que vêm, tem uns dias que elas mesmo se revezam, né? Dia de segunda, dia de terça, dia de quarta, elas se revezam e vão fazer vão estar aqui na associação e quando um não pode, troca um dia com a outra e a gente consegue. Que eu acho que é isso que falta em muitas comunidades, né? As pessoas como nós também precisam ajudar. Quando chegam aqui, elas precisam de ajuda, a gente tem que responsabilidade. Mas para ajudar a gente também, a gente precisa que
limpar aqui essa pia, a gente precisa mais essa associação. E aí, a gente consegue, nesse meio, de um ajudar o outro. Isso é muito bom. E aí, agora voltando para o CCBJ, né? E como foi que você entrou na rede, né? Então, você entrou logo no começo, no mapa participativo, foi depois? Qual foi o período da rede de cozinhas que você... Foi no período da pandemia, né? Teve primeiro muitas reuniões online, e aí, né, o próprio Adriano articulando com vereadores, com deputados, né? Com o poder público, para dar visibilidade ao Grande Bom Jardim. Teve um alto índice, né, de porte, de casos de Covid, e a gente foi participando dessas reuniões. Aí a gente entrou na rede de cozinhas do Grande Bom Jardim. E aí foi só, graças a Deus, vão até viajar, né, para Brasília, também cobrando lá, políticas públicas sejam voltadas para essa área do Grande Bom Jardim, né? São 5 bairros vulneráveis, né? Então, bairros muito populosos. Então você consegue dizer quais foram ao seu ver, as principais conquistas da rede, desde quando vocês se juntaram em rede até hoje? A conquista foi essa visibilidade do poder público, né? A maioria das cozinhas da rede de cozinhas do Grande Bom Jardim só conseguiram entrar no programa Ceará Sem Fome. Por quê? Porque já trabalhavam a questão da alimentação, né? E foi forte mesmo a cobrança de dizer, olha, a gente antes de vocês já estava alimentando as pessoas, então a gente precisa também estar dentro desse programa que veio para alimentar as pessoas, veio para minimizar a fome. Tanto que a gente, quanto associação, a gente só conseguiu entrar dentro do programa porque a gente conseguiu provar dentro da rede do Grande Bom Jardim que a gente já trabalhava com alimentação, para a gente entrar dentro do programa. Então, é essencial que essa rede não para, ela tem que continuar a rede de cozinhas do Grande Bom Jardim, que é para identificar para o poder público que a gente existe, que a gente trabalha com alimentação e que a gente também precisa deles. Né? Porque eles são poder público, a gente não é poder público, a gente está fazendo o que eles deveriam fazer. Então, enquanto a gente está fazendo o que eles deveriam fazer, eles precisam vir também para nos unir, para unir essa força, para que a gente possa dar continuidade a esse programa, que esse programa não pare, no programa de alimentação. Não só programa de alimentação, mas qualificação profissional, as pessoas também precisam. Elas precisam só alimentar, não, mas elas precisam também se qualificar para elas poderem também trabalhar, gerar renda na comunidade. Precisa de tudo isso, né? Não é só alimentação. Entendi. Quais são os principais doadores ou parceiros teus? Acho que faltou só perguntar. Bom, os principais doadores, que a gente entrou através de edital. Atualmente o programa Ceará Sem Fome, que são as cozinhas do programa Ceará Sem Fome, o programa Mesa Brasil Sesc e o programa Mais Nutrição, funcionando dentro da Central de Abastecimento do Ceará, que a gente conhece como CEAS. Esses são doadores fixos, a gente tem alguns doadores que não são tão fixos, mas também são doadores da gente. Dentro do doador fixo a gente tem o supermercado Supervilto, que faz doação de dócios. E a gente também tem o Movimento de Saúde Mental do Bom Jardim, que eles ganham doações em grande volume, eles também, parte dessas doações eles compartilham, né, com a rede Cozinhas do Grande Bom Jardim, e Dias Brancos. Também ele faz essa doação através da Escola de Gastronomia do Ceará. Né? Tá. A maior, né? Isso, também faz pra gente, já participou de edital. E tem os doadores, mas eles doam quando o Instituto IFM, Instituto Felipe Martins de Mello também, que quando eles ganham doações em grande quantidade, a gente também, graças a Deus, é contemplado. E aí, como eu digo, e aí aparecem mais doadores, às vezes o próprio, que também tem, né, da Rede Bom Jardim, que também tem um contato lá da Regina Maia, que é também da Rede de Cozinha do Bom Jardim, tem uma fábrica lá perto que sempre também está com uma quantidade grande de produtos que eles veem que não vão conseguir vender, eles fazem doações e a própria Regina também doa para a gente que está ali, a gente também doa para quando a gente também tem, então, alguém lá do grupo da Rede Cozinhas pode agitar, hoje eu preciso fazer um sopão, mas eu não tenho os legumes, eu não tenho as verduras, eu não tenho a proteína, e aí quando o outro tem, a gente também, nessa rede, consegue ajudar outras associações, outros irmãos e irmãs que estão precisando alimentar outros irmãos e outras irmãs lá no seu território. Certo. E aí, desde quando você está trabalhando, você acha que a fome tem diminuído? Sim, a gente percebe porque tem pessoas que a gente vê aqui no começo que a gente não vê mais, quando a gente se encontra, a gente diz, mas por que você não foi mais lá na associação? Não, porque meu filho, minha filha arranjou emprego e a situação melhorou. E aí a gente deixou para outras pessoas que também estão
precisando, né, dessa alimentação, de olha que bom, que bacana. É muito bom saber que você ajudar aquela pessoa melhorou a situação dela, e que ela disse, não vou mais não, porque minha situação está boa, vou deixar para aquela outra pessoa que está passando por aquele momento difícil. Então a gente consegue, porque a gente, do próprio Zero a Sem Fome, a gente tem uma lista de espera. E aí a gente vai substituir aquelas pessoas que melhoraram para aquela lista de espera. Então para a gente é favorável, ou seja, a gente vê que de fato está dando certo. Né? De pessoas que iniciaram, não estão com a gente, mas porque melhoraram de vida a situação financeira. Então a gente fala, graças a Deus, está dando certo. Que bom. E aí, tá terminando, tá? Eu queria saber qual é o teu sonho, assim. O que é que você sonha? O que é que o Carlos sonha? Ai, são tantos sonhos. Eu sonho mais pela melhoria do meu bairro, de ter mais escola. Pronto. O que é que o Carlos sonha? Ai, eu continuo sonhando, são muitos sonhos. Se Deus quiser vai ser realizado. É de ver que o meu bairro Siqueira vai ter mais ruas asfaltadas, com calçamento, com saneamento, com mais escola, com mais creche, né, que é o que a gente vê que está faltando, para que, de fato, o nosso bairro ele não continue esquecido, como outros bairros que a gente vê que isso tudo as pessoas têm. A gente em 2024 anda em ruas que nem calçamento tem. Então, para a gente é doloroso saber que isso está dentro da Constituição e que esse poder de Constituição para a gente está sendo negado. Né? Então, o sonho é que mais pessoas tenham mais cursos profissionalizantes, que as pessoas possam se profissionalizar, né? Que as pessoas possam ingressar numa faculdade, né? No seu ensino tão sonhado, no ensino superior. Mas para que elas façam isso, ela tem que ter um bairro melhor, né? Que tenha uma geração de renda que elas possam trabalhar. Porque, né? Embora elas consigam entrar numa faculdade, mas mesmo toda uma questão de transporte, de alimentação, né? Que as pessoas precisam ter de fato uma renda para que elas possam se manter. Porque muitas vezes a renda dos próprios pais não é suficiente para ajudar o seu filho, sua filha, seu neto no processo de faculdade. A gente sabe que é um investimento alto, mas que as pessoas têm que ter essa coragem de participar, de fazer o seu Enem, de fazer entrar no ProUni. Então a gente precisa, né, de ter um bairro mais valorizado, que as empresas possam vir mais para o bairro, para que essa geração de renda melhore, que a vida das pessoas melhore mais ainda para elas estar ingressando na faculdade, né, de tantos outros. Carlos, desculpa bastante, mas essa parte é muito tocante, me toca muito, porque às vezes o povo fica perguntando assim, por que periférico não sonha em entrar na universidade? Eles não passam nem na cabeça. As pessoas não entendem que para poder manter uma pessoa na universidade é caríssimo, né? É um investimento alto hoje. O próprio estudante diz assim, minha avó, eu não vou nem sonhar nisso, né? Então, assim, a gente chega a ficar num lugar tão distante do que é ser cidadão. Isso, porque assim, a renda de pai, de mãe, na maioria das vezes, é tão pouquinho que mal dá para alimentação, pagar as contas, né? Que ter as suas contas mensais. E aí a gente sabe que uma faculdade não é um investimento baixo, é um investimento alto. Né? E aí a gente precisa, como é que o meu pai vai receber uma empresa se tem rua que nem calçamento tem? Como é que o empresário vai querer colocar uma empresa ali? O empresário está para crescer. E automaticamente crescer o território onde ele está. Mas aí o poder público ele precisa. Vamos lá, identificamos lá que não tem um calçamento, vamos lá colocar, tem falta no saneamento. Então a gente precisa que de fato as políticas públicas elas cheguem na ponta, elas cheguem nos bairros periféricos, para mudar a nossa realidade. E é isso que a gente bate muito na tecla quando a gente está em reunião, está com as autoridades. Vocês precisam dar uma escola de qualidade para criança, para adolescente, para adulto, para que de fato a gente tenha um país. Como é que, se a criança não tem uma educação de qualidade, como vai ser o futuro do Brasil? Não tem. Né? A gente vê a escola cair nos pedaços, a gente vê a falta hoje de estrutura de escola, a gente vê a própria falta de escola, que já dificulta muito. Né? A gente vê que a gente chama de creche, né? O pessoal chama. O pessoal diz, não, vou deixar de trabalhar. Mas como é que você vai deixar de trabalhar? Porque eu não tenho condições de pagar uma pessoa para ficar com o meu filho, porque o que eu vou ganhar não vai ser suficiente para manter meu filho. E eu não vou poder trabalhar, deixar na creche, por quê? Porque não tem vaga. Mas a creche não tem vaga por quê? Porque ela já está no limite. Não tem como colocar mais alunos. Né? Então, assim, para a gente é muito doloroso saber que bairros diferentes do bairro Siqueira, a gente vai uma aldeiota, não tem essa dificuldade toda, né? Que lá tem pessoas com condições de colocar no particular, mas aí a gente pensa naquele que não tem condições de colocar no particular, que precisa do público, e quando o público ele nega, porque ele não tem o suficiente, não é o problema não é a diretora, o problema de fato
são nossos políticos, que eles precisam investir mais em escolas infantis, escola de ensino fundamental, escola de ensino médio e também de ensino superior. Então, as políticas precisam ser voltadas mais para a educação. Graças a Deus que hoje tem um ministro que está ajudando muito, né, realmente com esse pé de meia, que veio muito para ajudar os estudantes, que eu vejo um menino, hoje eu vou comprar meu celular, eu vou poder pesquisar minhas tarefas, né, vou poder tomar um sorvete, vou poder guardar. Então, assim, a gente vê muito o pé de meia, melhorou muito agora na gestão do atual ministro, que é o Camilo Santana, mas que a gente precisa mais, de melhorar mais ainda, para melhorar a vida das pessoas, principalmente na educação.